Você sabe qual é o seu temperamento? Se você não sabe, vou explicar rapidamente. Existem 4 temperamentos: fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. E o temperamento é aquilo que você sente desde criança. Por exemplo, eu achava que eu era sanguínea, porque eu sou muito comunicativa, muito falante, tenho facilidade. Mas na verdade, eu sou melancólica e sanguínea. Eu lembro que quando eu era criança, eu via a vida como se eu estivesse assistindo um filme, sabe? Eu era muito observadora. Eu lembro que eu parava na porta da minha casa e eu observava tudo e eu percebia tudo. Eu conseguia absorver tudo. Só que, se vocês voltarem a alguns vídeos, eu falo que na minha adolescência eu era estranha, as pessoas me achavam estranhas, eu era calada, eu era na minha, eu observava muito, eu pensava muito, eu gostava de coisas profundas. E por isso muitas vezes eu não me identificava como muitas meninas, porque infelizmente algumas mulheres são um pouco mais rasas, são muito fúteis, e eu nunca gostei, eu sempre gostei de assunto profundo. E isso fazia eu me tornar uma pessoa um pouco estranha. E pessoas estranhas são tratadas como pessoas estranhas. Ou seja, elas são um pouco excluídas. Eu sofri muito durante a minha adolescência. E aí, quando eu fui fazer o teste de comportamento, de temperamento, por causa do que eu sou hoje, eu achava que eu era sanguínea, como a maioria das pessoas na minha casa. Mas, para isso, eles falaram assim para mim: Natália, você tem que lembrar como você era quando criança. Porque o resto, você pode ter mudado o seu comportamento por aceitação. E, gente, foi muito isso. Eu era aquela criança quieta, observadora, pegava tudo, que tinha um pensamento muito adulto. Inclusive, na minha adolescência, depois eu falava que eu nunca tive adolescência. Eu nunca gostei de adolescente, nem quando eu era adolescente. Porque, na verdade, é porque eu tinha uma cabeça de adulto sendo adolescente. Só que eu percebia que esse meu jeito, ele afastava das pessoas que eu convivia, me afastava. Então eu criei como se fosse uma persona, eu criei um outro jeito. Eu até falei em um vídeo assim, finja até se tornar. Eu observei que a sociedade, ela aceita alguns tipos de pessoas e outros nem tanto. E o que eu percebo? Eu me tornei sanguínea, melancólica sanguínea, porque sanguíneas são pessoas mais expansivas, mais sorridentes, que conversam mais, que são mais sociáveis. Mas de um tempo para cá eu percebi que eu já não estou conseguindo mais ter essa energia toda, ou seja, a minha verdadeira personalidade, que é melancólica, ela tem que falar do mais alto. Eu tenho me tornado uma pessoa cada vez mais reflexiva, voltando a quem eu era na minha infância, na minha adolescência, porque não adianta, nós não conseguimos ser quem as pessoas querem por muito tempo. Mas na verdade não é que eu fingia ser. Eu aprendi a gostar de ser assim. Só que hoje eu comecei a voltar a ser mais melancólica do que sanguínea. Hoje em dia eu tenho mais dificuldade de deixar pessoas se aproximarem de mim, de fazer amizades de verdade. Eu consigo ser colega de muitas pessoas, mas eu sou uma pessoa extremamente seletiva para amizade. E é muito bom se conhecer, entender os seus limites, que hoje eu entendo todos os meus. E é muito importante você saber qual é o seu temperamento. Então, busque aqui na lupa temperamento, se você não sabe, para você pesquisar, fazer os testes e descobrir qual é o seu temperamento. Isso vai te ajudar demais na sua vida. E se você já sabe, deixa nos comentários qual é o seu temperamento e quais suas dificuldades.